Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Couto e este é o canal Exercitando a Matemática. Hoje vamos trazer uma questão da VUNESP, do concurso de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo de 2018. É uma questão básica sobre razão e proporção, mas envolve alguns outros conceitos, como equação de primeiro grau, como montagem do problema. É uma questão bastante interessante porque ela exige da gente um pouco de raciocínio lógico-matemático para essa montagem. Então, roda a vinheta aí para a gente pagar o treino de hoje. Como sempre, eu vou ler a questão, enquanto isso vai aparecer na tela para vocês e está na descrição do vídeo aí embaixo também. Uma concessionária que vai recapear uma faixa de rolamento de uma pista em certa rodovia em um trecho de X quilômetros possui uma determinada quantidade Y de balizadores refletivos disponíveis para a sinalização desse trecho e, com base nessa quantidade, constatou que, se colocar o número N de balizadores a cada quilômetro, precisará adquirir mais 40 unidades. Porém, se colocar N-4 balizadores a cada quilômetro, sobrarão 20 unidades. Se a razão x sobre y é de 3 para 52 nessa ordem, então a quantidade de balizadores disponíveis para sinalizar o trecho a ser recapeado é igual a... e ele dá as opções abaixo. Então vamos lá. É uma questão com um texto razoavelmente longo, exige da gente uma boa leitura, uma boa capacidade de interpretação e, essencialmente, nosso raciocínio lógico-matemático para montar esse problema. Vamos ver. Uma concessionária que vai recapear uma faixa de rolamento de uma pista em certa rodovia em um trecho de X quilômetros. Ótimo, então ele já nomeou a variável para a gente para nos facilitar. Então, o trecho com quilômetros, ele chama de X. Possui uma determinada quantidade Y de balizadores refletivos. Ou seja, o número de balizadores que essa empresa tem, ele está chamando de Y. Agora, importante. Com base nessa quantidade, constatou que, se colocar o número N de balizadores a cada quilômetro, precisará adquirir mais 40 unidades. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: se a cada quilômetro ele colocar N balizadores, ele vai usar todos os balizadores que ele tem e vai precisar ter mais 40 unidades. Ou seja, se eu multiplicar N, que é o número de balizadores, pelo número total de quilômetros, vai ser igual ao número de balizadores que a empresa tem, só que ela precisa adquirir mais 40, ou seja, o número de balizadores mais 40. E aí ela continua. Porém, se colocar N-4 balizadores a cada quilômetro, sobrarão 20 unidades. Então ele já dá uma segunda situação. Ou seja, se eu multiplicar N-4 balizadores ao longo do trecho, ou seja, X quilômetros, vai ser o número total de balizadores e vai sobrar, ou seja, eu vou usar menos 20 deles. Montei as duas situações. E ele ainda completa. Se a razão x sobre y é de 3 para 52, nessa ordem, x sobre y, 3 para 52, nessa ordem, então a quantidade de balizadores disponíveis para sinalizar o trecho a ser recapeado é igual a... Então vamos lá. Se vocês prestarem atenção, nós temos três incógnitas. N, que é o número de balizadores que coloca a cada quilômetro, X, que é o total de quilômetros desse trecho, e Y, que é o número total de balizadores. E ele me deu duas equações. Ou seja, eu não vou conseguir identificar
as três incógnitas aqui. Por isso que ele me dá uma segunda informação. Em geral, a questão não vai te dar informação à toa. Então, eu vou precisar disso aqui. Ou seja, eu vou encontrar aqui ou x ou y, ainda não sei, e vou jogar aqui para poder encontrar o outro. Tá ok? Provavelmente, olha só, ele está pedindo y, certo? Ou seja, ele está pedindo o número de balizadores. Então, provavelmente, eu vou encontrar o x daqui, por aqui, vou jogar lá para encontrar o y. Um pouquinho de raciocínio lógico. Mas vamos olhar para cá. Se eu prestar atenção, eu vou ver aqui que, na verdade, olha, n vezes x, ou seja, se eu pego um número e multiplico por x, vai dar uma coisa. Se eu tiro 4 deste número e multiplico por x, vai dar outra coisa. Então ele está me dando duas situações em função do x. Isso significa que eu vou encontrar o x aqui. Quais são as possibilidades que eu tenho? Em geral, a maioria das pessoas identificaria o seguinte: se eu isolar o y aqui e isolar o y aqui, eu posso igualar essa situação. Vamos ver, ó. Y é igual a nx, passo 40 para lá, menos 40. E aqui, y é igual a n menos 4, que multiplica x, passo 20 para lá, mais 20. Vamos abrir essa questão aqui para facilitar um pouco mais ainda. Quer ver? Ó? Multiplica e multiplica. Nx menos 4x mais 20. Ok? Isto aqui é o valor de y. Isto aqui também é o valor de y. Bom, então eu vou igualar essas duas condições. Nx menos 40 é igual a nx menos 4x mais 20. Se eu passar esse nx para o lado de cá, vai zerar, ó, nx menos nx. O que eu fiquei? Só com a incógnita x. Ó. Passo 4x para cá, positivo, 4x é igual. Passo 40 para lá, fica positivo, 40 mais 20, 60, x é igual a 15. Ok? Acabou, é fácil, o resto está muito simples. Mas vamos brincar um pouco mais, vamos treinar, vamos exercitar a matemática. Nós igualamos as duas condições. Eu poderia fazer isso de uma outra maneira? Sim. Eu poderia ter feito isso aqui, ó, como um sistema. Se eu fosse resolver isso como um sistema, eu poderia usar o método da adição. Por exemplo, vou pegar a primeira e multiplicar por menos 1. Vou colocar para cá, ó. Menos y é igual a menos nx mais 40. Ok? Vou copiar a segunda. Y é igual a nx mais 20 menos 4x. Só para ficar um debaixo do outro. Método da adição, eu vou somar essas duas. Y com y corta. Nx menos nx corta. Aqui eu tenho 0 é igual a 60 menos 4x. Passo 4x para lá, positivo. 4x é igual a 60. X é igual a 60 dividido 4. X é igual a 15. Cheguei no mesmo valor. Ok? Mas eu vou pensar mais um pouco. Olha aqui, ó. Ele diz o seguinte, que se eu pegar um número n, multiplicar por x, eu vou encontrar um valor. Se eu pegar esse n aqui e tirar 4 unidades desse n, multiplicar pelo mesmo x, eu vou encontrar um valor que é, se eu olhar, 60 unidades a menos. Dá para enxergar isso? Ó? Aqui é y mais 40. Essa é y menos 20. Qual é a diferença entre os dois? 60. Y
y mais 40, se eu diminuir de 60, como é que fica? Y, 40 menos 60, menos 20. Né? Então, na verdade, a diferença é que nessa situação eu tenho 60 unidades a menos, 60 a menos. Então, quando eu abato 4 daqui, tiro 60 aqui, diminui 60. Isto significa que 4 unidades multiplicadas por x vai dar o 60, ou seja, 4x é igual a 60. Eu nem precisaria fazer os cálculos. Se eu conseguisse enxergar isso, ó, n que multiplica x é um valor. N menos 4, ou seja, tirei 4 daqui, multipliquei para x, eu encontrei aquele valor diminuído de 60. Sinal que os 4x os 4 que eu tirei daqui multiplicado pelo x dá 60 menos. Então, x é igual a 15. Ok? Fizemos 3 caminhos diferentes, encontramos o valor de x igual a 15. Mas, na verdade, o que a questão pede é o valor de y, ou seja, o número de balizadores. Por isso que eu vou precisar da segunda parte, a segunda informação que a questão me dá. X sobre y é igual a 3 sobre 52. Eu já tenho o valor de x. Então, aqui eu tenho 15 sobre y é igual a 3 sobre 52. Como é que eu resolvo isso aqui? Multiplico em cruz, tá? 3y é igual a 15 vezes 52. Eu não vou multiplicar ainda porque eu estou vendo um 3 aqui, ó. Vai me facilitar a simplificação. Passo 3 para lá dividindo, y é igual a 15 vezes 52 sobre 3. Tudo multiplicando, consigo simplificar, 15 dividido por 3 dá 5. 52 vezes 5, 50 vezes 5, 250, 2 vezes 5, 10. Y é igual a 260. Ou seja, número de balizadores que essa empresa tem disponíveis é 260. A alternativa é uma questão razoavelmente simples, mas que nos permitiu explorar diversos conceitos. Razão e proporção, montagem de uma equação do primeiro grau, um raciocínio lógico matemático para analisar as situações que ele propôs e os cálculos. Eu poderia ter feito de diferentes maneiras, mas o importante é que eu ia chegar nesse resultado. Então, a gente observa que, por mais simples que seja a questão, eu posso exercitar, eu posso brincar com ela, eu posso usar essa questão para raciocinar cada vez mais caminhos diferentes. Em algum momento eu vou usar esses caminhos nas questões. Ok? Crava o dedo aí no joinha, curta o vídeo, compartilha o vídeo, divulga o canal. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Tiverem dúvida, alguma passagem não ficou clara, algum caminho, deu um nó na cabeça? Deixa nos comentários aí, faça observações, na medida do possível a gente vai tentando responder. Lembrem que lá na descrição tem um link com exercícios similares a esse, para você baixar e treinar, já está com gabarito. Aliás, todos os nossos vídeos de resolução de exercícios têm um link com uma lista de exercícios com gabarito para vocês treinarem. Vá lá no canal, olha os vídeos disponíveis, assista o vídeo, dá um joinha, claro, e baixe a lista disponível para vocês exercitarem. Tem lá na descrição também um e-mail, se quiserem enviar sugestões de questões ou de temas, envia pra gente, que aos poucos a gente vai encaixando por aqui. E o mais importante é que o treino de hoje tá pago.